Olá, pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, vamos falar sobre alguns aspectos fundamentais no trabalho do professor: a observação, a escuta e o registro, que vão auxiliar o professor num processo de avaliação das capacidades, habilidades e conhecimentos das crianças. Mas para falar sobre tudo isso, vou trazer alguns fios aqui no nosso diálogo para alinhavar melhor nossa conversa. O primeiro fio que eu trago para nossa conversa é sobre a autonomia. O que é para você a autonomia? Bem, no senso comum, a autonomia é a capacidade de uma criança, de uma pessoa, fazer algo por si só. Vamos pensar na criança. A gente imagina que uma criança autônoma é aquela que já sabe comer sozinha, amarrar seus próprios cadarços, colocar sua roupa. A gente também acredita, isso faz parte do senso comum, que o adulto autoriza, fornece, possibilita a autonomia da criança. Mas vamos falar da autonomia sobre o viés da abordagem de Amy Pickler. Amy Pickler, uma pediatra da Hungria, que desvelou em sua pesquisa novos olhares sobre o desenvolvimento infantil e que muito colabora hoje para que a gente consiga ver os bebês, né, e as crianças com confiança por meio de uma relação afetuosa com os adultos que cuidam dela, traz um outro olhar sobre essa autonomia. Para Amy Pickler, todos os bebês já nascem com a potência de serem autônomos. O que significa isso, né? Que todos os bebês são capazes de realizar algo por si. Claro, se não depender de alguma comorbidade ou algo do gênero. Mas os bebês são possíveis, têm a possibilidade de fazer algo sobre sua própria escolha. Vou dar um exemplo. A descoberta da mão. A descoberta da mão, segundo M. Pickler, é um marco do desenvolvimento do bebê. Quando ele descobre que essa mão, né, que é chamado por ela de seu primeiro brinquedo, pode ser mobilizado a seu gosto para o lado que quiser, para lá ou para cá, colocar o dedo na boca, ou pegar um objeto e transportar para o lugar que ele deseja, ou passar de uma mão para outra, o bebê já começa a entender que ele pode fazer uma escolha. Para Amy Pickler, a autonomia começa na possibilidade da escolha. E assim, essa descoberta da mão como um marco de desenvolvimento vai marcando não só a distração do bebê, não só um brinquedo para o bebê, mas uma forma dessa autonomia se consolidar. Mas os adultos têm a ideia de que precisam ensinar os bebês, que precisam apoiá-los em suas descobertas. Então, assim que os bebês começam a ter toda essa mobilidade da mão à sua escolha, o adulto coloca em suas mãos um brinquedo, escolhido por ele, não pelo bebê. E aos poucos, essa autonomia vai sendo moldada por esse adulto que escolhe por esse bebê. Acontece que quando esse bebê fica muito tempo numa cadeirinha, num bebê conforto, num berço, tem poucas possibilidades de mobilidade, ele passa a ter menos relação com o seu corpo, com o ambiente, com os objetos ao seu redor. E aí, ele vai crescendo sempre com a ideia de que alguém vai levar algo para ele. Se ele chora, me dá uma mamadeira. Se ele chora de novo, me dá uma comida. Esse bebê vai crescendo com essa ideia, acreditando que é importante que ele seja passivo.
porque sempre alguém vai trazer algo que ele precisa. Ele acredita nessa passividade. Eu não consigo. Preciso de um outro que faça por mim. E ele então pensa: vou esperar. Afinal de contas, não consigo fazer sozinho. Então, assim, ele vai crescendo com esse sentimento de impotência. Segundo M. Pickler, à medida que vamos ajudando esse bebê, essa criança a crescer, acreditando na sua potência, vai aos poucos construindo sua noção de autonomia e sua capacidade de escolha. Bem, e a autonomia dentro da escola geralmente começa lá quando a gente acredita na capacidade dessa criança de fazer as coisas por si só. Mas também tem um olhar de que os educadores ainda precisam fazer pelos bebês ou pelas crianças aquilo que eles não são capazes, que elas ainda não são capazes. Sim, os bebês e as crianças podem descobrir por si só. Eles podem descobrir o mundo, descobrir as coisas do mundo, mediados por esse adulto educador que favorece essas descobertas, vai dando a esse bebê, a essa criança, a ideia de competência, de possibilidade, de conhecimento. Vamos pensar então nessa ideia da confiança que esse bebê, essa criança vai crescendo. Na escola, quando esse bebê, essa criança cresce com alguém que diz: que legal que você fez, vai lá, você consegue, ou eu estou aqui se você precisar de mim, ainda que com dificuldade, elas vão em busca de conhecer algo. A criança cresce, aprende a descobrir por si, aprende a descobrir o que é bom para ela e acredita que tem um adulto que confia na sua capacidade de aprender, de ler, de escrever, de correr, de fazer contas. Ela vai crescendo assim a sua ideia de competência. Ela vai se sentir competente para fazer uma coisa ou outra, porque tem ali alguém que acredita nesse potencial. E assim ela vai se construindo como ser humano pleno. Vou agora trazer um outro fio para a nossa conversa. Vou trazer agora o fio do afeto. Bem, na escola, o professor sempre se coloca a serviço dessa criança que está em aprendizagem, garantindo possibilidades, propostas, atividades, pesquisas, em que a criança consiga entender que é capaz de fazer, tenha a segurança de uma presença afetiva ali do lado dele, espaço organizado, um material pensado intencionalmente, né, um livro, uma apostila, que está ali a serviço de sua aprendizagem, pensado e planejado por seu professor. O conteúdo do trabalho com a criança na escola é a interação. Este é o principal conteúdo que nós trabalhamos com as crianças em ambientes educativos. Na relação estabelecida com a criança no dia a dia, ela aprende a se relacionar. Ela aprende com o exemplo do professor a entender como as relações se dão. Ela aprende a ser afetuosa, ela aprende a ser respeitosa, ela aprende a ouvir o outro pelo exemplo afetivo desse professor. E assim a criança vai convivendo com esse adulto e replicando a forma que esse adulto a ensina a conviver, a interagir com as demais crianças e até mesmo na casa dela. Ela vai replicando esse comportamento, essas atitudes, esse jeito de confiança afetiva. E aprende, então, a ser respeitosa, afetiva, à medida que ela é ensinada pelo exemplo do adulto educador. Fazendo junto, convivendo junto, adultos, crianças entre elas, aprende sobre como conviver, sobre como se comportar vivendo. Bem, vou trazer mais um fio aqui para a nossa conversa. Vou trazer agora o fio dos limites. Nós falamos da autonomia, falamos do afeto, agora vamos falar dos limites.
A autonomia no senso comum, como nós já falamos, configura como se fosse uma passagem do ser humano, da criança, do bebê, enfim, de uma situação de maturidade para outra. Tá, já falamos sobre esse aspecto. Mas, segundo M. Pickler, o adulto não dá autonomia para a criança, não oferece autonomia para essa criança, nem deixa a criança ter autonomia, mas o adulto acompanha a autonomia dessa criança à medida em que ela vai conquistando seus fazeres por meio de sua escolha e por meio das competências que ela vai adquirindo à medida do avanço do seu desenvolvimento. Contudo, dar autonomia não é deixar a criança fazer tudo o que deseja. Há um grande equívoco em pensar sobre isso. Também não é garantir na escola um cotidiano flácido, sem regras, sem comportamentos esperados por ela, já que ela vive em comunidade, uma comunidade educativa. A ideia de que a criança pode fazer tudo na escola ou em casa, enfim, vai trazendo para ela a ideia da flexibilidade que não lhe causa segurança, não lhe traz segurança. O adulto, como parceiro mais experiente, é o responsável por ajudar a criança a ter um limite nesse espaço coletivo. E o que significa também flexibilizar esses limites, tornar tão flácido, tão flexível, que a criança ela fica em estado de tensão. Imaginem vocês uma criança que vive numa situação em que ela não sabe o que vai acontecer, ela não sabe que hora que ela vai acordar, ela não sabe onde ela vai depois, ela não sabe o que vai comer, ela não sabe para onde vai, ela não sabe. Imaginem, né, uma situação de uma criança assim. Imaginem a sua situação enquanto adulto numa posição dessa. O que causa tensão, ansiedade. Na escola é a mesma coisa. A falta de limites claros não favorece a autonomia das crianças. O adulto, como parceiro experiente, é responsável por estabelecer os limites claros com as crianças, lembrando que limites que diz respeito à segurança são sempre inegociáveis. Porém, tem um outro lado também. Se deixar uma rotina muito flexível, né, um limite muito flácido, deixa a criança tensa, deixa a criança ansiosa, ou um adulto ansioso, o ambiente com tantos limites, tantas regras, tanta rigidez também. Os dois extremos são perigosos em qualquer situação, seja educativa, seja em ambientes coletivos ou em ambiente familiar. Tem um aspecto importante também da gente pensar que num ambiente muito rígido, quando a criança não pode escolher o que fazer, o que falar, o que dizer, quando ela não pode escolher nada, vem a tensão. O que acontece? As birras. Então, nós temos dois extremos que são perigosos no ambiente educativo. A ausência de limites, que se transforma em negligência, e os limites tão impostos que a criança não pode escolher. Ser firme é ter certeza daquilo que se quer. O educador precisa, o professor precisa ter a firmeza dos limites que podem e devem ser organizados com as crianças num ambiente coletivo. É preciso ser claro com as crianças, é preciso saber sim é sim, não é não. E pensar sempre que aquilo que a gente vai permitir hoje precisa também ser permitido amanhã. Nós não podemos permitir algo que amanhã vou proibir. Então, o equilíbrio desse adulto que cuida é fundamental. Esse adulto que educa e cuida, educa enquanto cuida, cuida enquanto educa, porque sempre faremos isso, ainda que sejamos educadores de anos finais, de formadores de professores,
ou universitários, alunos universitários, continuamos sendo o adulto experiente que cuida e educa ao mesmo tempo. Isso não se diz, não se relaciona somente à educação infantil ou ao berçário. Cuidar e educar é função do professor em qualquer segmento ou qualquer turma que ele siga. Bem, vou trazer mais um fio aqui. Vou trazer agora o fio da rotina. Nós falamos da autonomia, do afeto, do limite e agora da rotina. Isso é muito claro para o professor. Estabelecer uma rotina de trabalho para o professor é um conhecimento muito comum a ele. Ele sabe que é necessário fazer isso com as crianças estando em ambiente coletivo. Quando o professor organiza o tempo na escola, no seu dia, na sua semana, ele vai construindo com a criança essa relação afetuosa e uma relação de confiança. Essa criança que já sabe o que vai acontecer, ela não tem nem o sentimento de negligência, nem o sentimento de impossibilidade de escolha. Não é nem flácido, nem rigoroso. É estabelecido, é combinado, é partilhado com elas. Ela sabe o que vai acontecer. Então, ela já se predispõe a pesquisar, a aprender, porque ela sabe o passo a passo daquilo que vai acontecer. Ainda que tenha alguma surpresa no dia a dia da escola, ela já sabe os fios de meadas que vão acontecer ali na rotina do seu dia. E assim, ela sabendo, ela tendo a perspectiva do que vai acontecer, ela se joga, né, se deixa aberta para a aprendizagem. Quando a criança conhece a rotina do dia, ela se concentra melhor. Parece uma coisa muito banal falar sobre isso para um professor que conhece a potência de estabelecer uma rotina com as crianças. Mas volto a dizer, uma rotina, ela não é estática, né? É a mesma coisa dos limites com rigidez. Uma rotina estabelecida com as crianças não é dizer só hoje tem aula de matemática, inglês, educação física, projeto. É que ela saiba que vai haver isso, mas tem outras coisas ali no meio. E que para isso o professor também pense nessas microtransições. Como vai ser a passagem de uma proposta para outra? Vai ser no vucu-vucu? Vamos, gente. Ou vai ser de uma forma afetiva e de uma forma onde a criança continue a se sentir segura, tendo você, adulto, como o parceiro experiente que vai garantir sua segurança. Bem, nós falamos sobre a questão do afeto, o quanto o afeto, segundo M. Pickler, né, é uma gasolina, é o combustível que a criança precisa para aprender. Todos nós aprendemos movidos pelo desejo, pela vontade de aprender algo. Quando nós estabelecemos com a criança uma relação afetuosa, de confiança, de segurança, onde ela sabe o que vai acontecer no início, meio e fim, ela vai se constituindo como uma pessoa que reconhece a sua capacidade, que sabe que tem alguém ali que pode contar com ela. À medida que a criança sabe do que vai acontecer, ela percebe que diminui o seu tempo de espera. Quando diminui o tempo de espera, diminui a ansiedade e diminui os conflitos na escola. Podem perceber, sempre que tem uma sala conflituosa, um grupo conflituoso, ou tem muita espera, flexibilidade demais, fragilidade demais, desculpe, ou tem rigor demais. A criança não pode escolher ou ela se sente sozinha, negligenciada, numa rotina flácida. Cabe ao professor, então, pensar como ele organiza esse tempo dentro de uma rotina estável, como ele ajuda essa criança a entender que ele já planejou os materiais que vão ser colocados ali nessa rotina, as propostas, a página da apostila. O aluno vai se sentir confiante quando ele percebe que mesmo que o professor esteja ausente,
Eu digo ausente não do lado dele, mas sabendo que ele pensou, que ele planejou com antecedência tudo o que está acontecendo ali ao redor dele naquela sala de aula, seja no berçário, na educação infantil ou nos anos iniciais. Quando a criança percebe que ela pode fazer algo enquanto o professor está com outra turma, ela vai ressignificando seu tempo. Ela vai entendendo que ela é capaz, que ela é competente, porque aquele adulto disse para ela: olha, enquanto eu estou aqui, e ainda que não seja literal essa fala, o professor nem sempre precisa dizer: enquanto eu estou com esse grupo, você faz tal coisa. A rotina na lousa já disse tudo isso. E quando o professor escolhe colocar num canto da sala uma proposta que a criança consiga fazer sozinha, a criança já interpreta. Ele pensou em mim. Ele sabe que eu sou capaz. Eu não preciso recorrer a ele a todo momento. E assim as crianças vão se sentindo respeitadas por esse adulto, né, que enxerga e acolhe a sua potência. Agora vou unir os fios. Por que eu estou falando de autonomia, de afeto, de limites e de rotina? E que ligação esses fios têm com escuta, observação e registro? Olha só, a grande dificuldade de um professor é garantir tempo, é ter o olhar para essa escuta, para essa observação, tendo mais de 20 crianças numa sala. Essa é uma queixa recorrente do professor. Como que eu vou fazer isso? Eu tenho mais de 20 crianças. Vou escutar como? Como é que eu vou fazer esse registro? Como é que eu vou fazer essa observação? Então, agora a gente coloca esses fios todos aqui entrelaçados. Se eu acredito numa criança autônoma, se eu dou combustível afetivo para ela entender-se como capaz, que ela pode escolher com responsabilidade, dentro daquilo que é combinado, dentro daquela rotina estabelecida que ela já conhece, tem segurança para entender o que vai ser primeiro, depois, o que é possível fazer, o que não pode. Se essa criança consegue entender tudo isso, o professor consegue organizar com elas maneiras de, ao estar com um bebê trocando fralda, por exemplo, os outros estejam acionados com objetos, materiais, propostas que possam fazer sozinhos, ainda sob os cuidados de um adulto, ainda num ambiente que não lhe cause perigo. A mesma coisa, um professor que dá uma tarefa específica para um grupo de crianças e ali observa suas resoluções de problemas, suas hipóteses, enquanto as demais crianças estão realizando outras propostas, seja na apostila, pesquisa dos projetos e tudo mais. Quando as crianças não precisam de atenção exclusiva, quando elas têm essa confiança, quando elas têm o combustível afetivo ali funcionando, elas têm a confiança que elas são capazes e que não precisam recorrer a você, professor, a todo momento. Elas não vão precisar dessa exclusividade de ter você. Ao contrário, se ela constituiu com você uma relação de afeto, ela sabe que relacionar-se em ambientes coletivos requer confiança, cuidado, atenção com o outro, porque ela recebe isso de você, enquanto ela está lá com os outros colegas, ela vai fazer o mesmo. Ela vai replicar esse jeito que você mostrou na convivência do dia a dia com os outros amigos também. E assim você vai conseguir carregar essa gasolina afetiva, esse combustível afetivo que a criança precisa, essa autoconfiança, vai entender que você confia na potência dela e você vai conseguir ter lastros, momentos de observar e de escutar enquanto as demais estão fazendo outras atividades. Diante das outras atividades, os outros contextos, os espaços em que você vai
favorecer para as crianças, seja numa sessão do brincar heurístico na educação infantil, seja uma proposta de leitura e de escrita, seja uma resolução de problemas nos anos iniciais, uma pesquisa de ciência, geografia, história, enfim, você pode, dando atenção para todos, focando num grupo em especial, para fazer suas observações e seus registros. Mas é importante que a criança saiba isso. É importante que ela conceba você como esse adulto que acredita nela. Que enquanto você está atuando com uns, você confia que ela é capaz de fazer aquilo lá que você propôs em outro momento. Acreditar nas crianças não é só necessariamente dizer para ela: eu confio em você, você é capaz. É propor atividades em que elas consigam de fato ser autônomas. Observar, registrar, documentar é elemento fundamental da pedagogia. Não são indissociáveis. Faz parte da pedagogia. O pedagogo tem como principal função chegar num processo que acompanha essa criança e culmine numa avaliação. Esse processo nós chamamos, de documentação pedagógica, onde o professor constrói, a partir da sua escuta, do seu olhar, do olhar das crianças, de uma autoavaliação que essas crianças irão participando também, seja por meio da observação do seu desenho, da sua produção, da sua redação, enfim, que ela consiga ver onde ela estava e o quanto ela avançou. E essa ideia da competência vai sendo, então, registrada ali na ideia dessa criança também. Além disso, registrar, observar e escutar é elemento fundamental na formação docente. À medida que o professor aumenta seu registro, sua potência de registro, que ele aumenta a sua leitura, melhores narrativas escritas ele fará. E à medida que o professor tem oportunidade de sentar com seu coordenador, seu colega de mesmo nível, mesma turma, mesma série, mesmo ano, enfim, mesmo componente, ele é capaz de entender que só o olhar dele, só a escuta dele, só o registro não favorece uma avaliação conclusiva, não favorece uma avaliação que tenha diferentes olhares. Estar num conselho de classe, onde outros professores venham somar as observações das crianças ou de determinada criança, com certeza vai trazer olhares que se complementam, que se completam. Estar num atendimento de coordenação, onde o professor de inglês, o professor de arte, vai trazer outras ideias sobre aquele bebê, sobre aquela criança em crescimento, vai com certeza culminar num relatório, numa avaliação muito mais detalhada, muito mais conclusiva, dizendo conclusiva no sentido de ter mais detalhes, não finalizada, a avaliação, claro, é sempre todo um processo, ela também conta com o tempo para amadurecimento do olhar desse professor. Então, quanto mais oportunidades tiver de troca, mais o professor vai ter um olhar sistêmico sobre essa avaliação. Vai ter um olhar mais competente a respeito daquilo que ele observou e que ele escutou. Um outro aspecto fundamental também, que considerando que documentar é uma prática inerente à pedagogia, e que se constrói a partir dessa realidade, a prática do professor é fazer com que essa criança observe o seu jeito de pensar, saiba que ele está evoluindo em seu jeito de pensar, no seu jeito de aprender sobre as coisas do mundo, e para isso o professor precisa ajudar a tornar visível esse jeito. Qual é o jeito de fazer essa criança entender que o que ela pensa é importante, que o que ela diz é importante, que aquela sua hipótese lá no início do projeto é importante, ou no meio desse projeto que continua essa pesquisa é importante. Quando o professor dá a ela a possibilidade de ver,
rever, de tornar visível aquilo que ela pensa. E para isso, essa forma de tornar visível o pensamento das crianças, a aprendizagem das crianças, é uma forma de trabalhar ajudando a pensar sobre o seu próprio conhecimento, sobre sua própria aprendizagem, sobre seus avanços e enxergar ali como ela chegou e como ela tem avançado com esse apoio desse professor, né, desse adulto que injeta esse combustível afetivo a todo momento e ajuda a querer aprender mais, a ter desejo de aprender mais. Bem, nós falamos de um modo muito breve sobre a observação, o registro, pautado nesse olhar da autonomia, pautado na necessidade desse aluno, dessa criança, sentir que ao lado dele tem um professor que, tão afetuoso, lhe dá uma estabilidade numa rotina, uma estabilidade em processos, em procedimentos, uma estabilidade emocional e acreditar em sua própria competência, impossibilidade de acreditar que é capaz. E então eu deixo aqui para vocês um convite. Qual é a maneira que você pode ajudar sua criança a entender que aquilo que ela pensa é útil e importante para ela mesma e para os demais? Te convido a tornar visível o pensamento das suas crianças e assim ajudá-la a ter a consciência de que ela é importante, ela é capaz e ela está aprendendo na companhia dos demais. Bora tornar visível a aprendizagem, o pensamento das crianças? Fica aqui um convite para vocês. Um beijo, até mais!